Monges de Sofá, bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de jornada, que, confesso, já passei horas a fio encarando o teto, refletindo qual pode ser o sentido da vida se a minha torradeira insiste em transformar o meu pão em carvão. E sim, eu sei, a torradeira não passa de um mero objeto, mas às vezes ela parece um portal para o meu próprio inferno particular. Sabe quando você se pergunta por que é que tá aqui no mundo ou sente um frio na barriga pensando no fim dessa jornada? Pois é, Buda não tinha torradeiras rebeldes, mas sabia que encontrar propósito nos ajuda a viver com alegria e a morrer com leveza. Hoje, inspirados por Ajahn Brahmavanso e outros grandes mestres, vamos mergulhar nessa jornada profunda. Prontos para subir no café e iluminar o caminho? Prontos para subir no sofá e iluminar o caminho? No nosso 8º episódio, nós vamos explorar como dar sentido à vida e morrer com leveza quando a hora chegar. Não ver a morte mais como aquela coisa pesada, sabe? Mas como um motivo para viver a vida plenamente. Isso conecta com o nosso 4º episódio sobre as 4 nobres verdades que mostram o sofrimento e a superação do sofrimento, com o 6º episódio sobre soltar o apego e com o 7º, onde transformamos a raiva em paz. Bora, porque né? Quem nunca tentou negociar com o próprio reflexo no espelho depois de uma noite mal dormida? Tá, Julie, sentido da vida? Parece pergunta de filme indie que eu finjo entender. Tá, vamos lá. No budismo, o propósito da vida não é correr atrás de prazeres sensoriais ou de conquistas, mas sim cultivar uma mente em paz, livre do ciclo de sofrimento, o samsara. A maioria das pessoas presas na prisão do samsara acham que a felicidade está no próximo like, na promoção, na próxima compra. Já o Dharma ensina que o sentido vem de viver com sabedoria, com ética, com compaixão, alinhando cada ação com a verdade da interconexão. A verdade que somos todos parte de um tecido maior, onde cada escolha ecoa. Aqui não se trata de não conquistar coisas, de não correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos, ok? Mas sim de não vincular, de não atrelar essas coisas à sua felicidade genuína. O 14º Dalai Lama tem uma frase que ilumina isso. Abre aspas. O propósito da vida é encontrar felicidade verdadeira, que vem de contribuir para o bem-estar de todos. Fecha aspas. No 4º episódio, nós vimos que o sofrimento surge do apego a coisas impermanentes, lembram? Como querer que o meu Wi-Fi seja 100% estável sempre. Dar sentido, ao contrário, é deliberadamente escolher ações que plantem sementes de paz para si e para os outros. É como tecer uma tapeçaria. Cada fio de bondade fortalece o todo, nos guiando para a liberação do sofrimento. E, se a gente for honesto, às vezes, o maior propósito da vida parece ser encontrar o controle remoto que sumiu no sofá, né? Oh, no!
Mas se você for pensar bem, até nisso há uma lição sobre impermanência, não é mesmo? Queridos ouvintes, a busca por propósito é uma daquelas jornadas que nós começamos sem mapa, né? É tipo tentar montar um móvel sem as instruções. A gente até tenta, mas no final sobra um parafuso e a estante fica meio bamba. No budismo, o propósito não é um destino fixo, um tesouro escondido que a gente encontra e plim, pronto. É mais como a própria caminhada, sabe? O ato de alinhar os nossos passos com o Dharma, com a verdade da existência. Não é sobre acumular coisas, acumular likes. É sobre cultivar uma mente que, como um bom vinho, melhora com o tempo. Mais calma, mais clara, mais livre. O samsara, essa prisão, não é um lugar físico, mas é o ciclo vicioso de sofrimento e de renascimento que é impulsionado pelo apego e pela ignorância. Pensem assim, é como se a gente estivesse numa esteira, correndo sem sair do lugar, sempre em busca da próxima cenoura que nós nunca alcançamos. Porque a felicidade que vem de fora, o carro novo, a promoção, o elogio, ela é efêmera, como um sorvete no verão. Derrete rápido e deixa a gente querendo mais. O carro novo, ele vai dar problema, ele vai ficar velho. A promoção, ela pode ser muito maravilhosa e te deixar muito feliz. Mas ela também vai te trazer novas responsabilidades, novos compromissos, talvez uma agenda mais apertada. Isso quer dizer que atrelar a nossa felicidade e propósito a essas coisas é maluquice. A nossa felicidade não pode depender disso, senão ela é como uma bolha de sabão. O budismo nos convida a buscar uma felicidade que não dependa dessas condições externas, sabe? Uma paz que brota de dentro, como uma fonte inesgotável. Aí você pode estar se perguntando, né? E como é que a gente faz isso? Dentro do contexto do budismo, é com sabedoria, com ética e com compaixão. A sabedoria é a compreensão da realidade como ela é, sem as lentes distorcidas do ego. A ética é a conduta correta, que não causa dano a si mesmo nem aos outros. E a compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento de todos os seres. Quando essas três qualidades se encontram, as nossas ações se tornam significativas, porque elas contribuem para o bem maior, entende? É como quando você faz um bolo para um amigo especial. O propósito não é só o bolo em si, mas a alegria que ele vai trazer. E essa alegria, monge de sofá, é um karma delicioso que nós plantamos para o futuro. Se trata de uma felicidade que se expande, que abraça o mundo, que não é autocentrada. Bem, mas se o nosso propósito for só encontrar a caneta que sumiu, que seja com um lindo sorriso no rosto e com a certeza de que até na bagunça há sim uma ordem cósmica, não é?
Tá, eu sei. Morrer com alegria e leveza soa como o papo de quem medita em cavernas, não é? Mas quando vivemos com propósito, praticando bondade e ética, como no Nobre Caminho Óctuplo que nós vimos no 5º episódio, a morte vira uma passagem natural, não um fim assustador. Há alguns monges, por exemplo, que para contemplar a impermanência, eles meditam perto de crematórios, nos cemitérios, e isso para lembrar que tudo é transitório. Isso nos liberta do medo, permitindo que cada momento brilhe com significado. No 6º episódio, nós soltamos o apego que nos pesa. Aqui, soltar o medo da morte é abraçar a vida como um presente temporário, onde cada respiração é uma chance de viver com plenitude. O mestre Thich Nhat Hanh, ele tem uma frase que ilustra isso muito bem. Abre aspas. A morte é uma continuação, como uma nuvem que vira chuva. Viver com atenção nos prepara para morrer em paz. Fecha aspas. Essa visão nos convida a ver a morte como parte do fluxo da existência, conectada à nossa verdadeira natureza. Essa ideia de morrer com alegria e leveza pode parecer estranha à primeira vista, né? É tipo falar de comer brócolis com entusiasmo. Mas o budismo nos mostra que a morte não é o fim, mas uma parte intrínseca da vida. E tem muitas vertentes filosóficas que vão no mesmo sentido, como o estoicismo, por exemplo. Nós somos convidados a ver a morte não como um monstro no armário, mas como uma porta que se abre para uma nova fase. É como quando nós terminamos um livro que amamos. Dá uma tristeza, mas a gente sabe que a história continua de alguma forma, seja na nossa memória ou na próxima leitura. No budismo, a impermanência é uma das 3 características da existência. Tudo surge, permanece por um tempo e cessa. Nascemos, vivemos e morremos. É o ciclo natural. Negar a morte é negar a própria vida. E quando nós verdadeiramente aceitamos isso, o medo se dissolve e cada momento se torna precioso. É como se a gente parasse de correr contra o tempo e começasse a dançar com ele. Os monges meditando perto de crematórios ou nos cemitérios, eles não estão sendo mórbidos. Eles estão sendo realistas. Eles estão treinando a mente para aceitar o inevitável, para que, quando a hora chegar, não haja resistência, apenas uma transição suave. Eu observo que nós temos aversão a esse assunto, seja de estar perto de um cemitério, perto da morte, perto de um moribundo. É incômodo pensar nisso, presenciar isso. E isso faz com que o momento da morte seja ainda mais dramático, vocês não acham? O estoicismo, essa filosofia antiga que tem muito em comum com a filosofia budista, reforça essa ideia. Para os estoicos, a morte não deve ser temida, pois está fora do nosso controle. Eles nos lembram que a vida é um empréstimo e que nós devemos usá-la bem, sem nos apegar a ela.
O conceito de memento mori, que é lembre-se que você vai morrer, no estoicismo, não é para nos deprimir, mas para nos impulsionar a viver com mais propósito, a valorizar cada instante, sabe? É como se nós soubéssemos que o prazo de validade do nosso iogurte está chegando. A gente não joga fora. A gente come com mais atenção e aproveita cada colherada. Viver com propósito, tanto para budistas quanto para estoicos, é a melhor preparação para uma morte serena. É a certeza que, independentemente da nota final, a gente fez o nosso melhor no trabalho da faculdade da vida. Viver com propósito e morrer com leveza e alegria é tipo tentar meditar enquanto a sua queridíssima irmã decide que o café da manhã dela deve ser preparado no liquidificador. Teoricamente é possível, mas exige prática. É muito comum nós corrermos atrás de prazeres como se fossem a resposta. Eu sou muito assim, obcecada por comprar coisas de que não preciso, ou por comer 2 barras de chocolate em meia hora, por organizar a minha mesa de trabalho, ou por responder e-mails na hora. Pois é, quem é que nunca se pegou arrumando a casa inteira para evitar uma tarefa importante e desafiadora? O lama Alan Wallace, ele diz que o sentido da vida floresce quando vemos além dos desejos temporários e cultivamos a sabedoria que transcende o eu. No 7º episódio, a raiva mostrou onde estamos presos. Aqui, o desafio é perceber que o sentido não está em conquistas ou perfeição, mas em alinhar as nossas ações com a verdade da interconexão, de que todos fazemos parte do mesmo tecido da existência. Não é que conquistar coisas ou buscar a perfeição seja ruim em si. É muito importante dentro do nosso universo, dentro do samsara. O que podemos fazer diferente é não limitar a nossa felicidade, o nosso bem-estar a essas coisas. A mestre Pema Chodron, ela diz que a alegria está em abraçar o presente, com todas as suas imperfeições, porque é aonde a vida pulsa. Então, queridos ouvintes, ria comigo dos tropeços. Eu já chorei porque minha planta morreu, apesar de todo o meu talento botânico. Patético, né? Hoje eu vejo que era só meu ego querendo que eu fosse a rainha da primavera. O sentido, ele vem de soltar essas ilusões e de viver com o coração aberto, sabendo que cada passo nos aproxima da liberação. O mestre Shin Yun disse, abre aspas, a vida é como uma vela. Se você não a acender, ela não tem sentido, fecha aspas. E às vezes a gente só precisa de um fósforo ou de um empurrãozinho para acender a nossa. É fato de que nós vivemos numa sociedade que nos vende a ideia de que a felicidade está ali esperando na próxima conquista, no próximo objeto, na próxima meta batida. Às vezes, se eu não presto atenção, se eu apenas vou vivendo assim no automático, eu me sinto numa corrida sem linha de chegada, sabe? Sempre insatisfeita, sempre exausta. Nunca é o suficiente. Aquela promessa de que a felicidade estaria na próxima conquista? Não, ela dura pouquíssimo. Logo eu já tô ansiosa para a próxima. E eu acho que essa é uma ilusão que não sou só eu que vivo, né? Quem nunca foi um pouco assim? Quem não é um pouco assim?
O sofrimento surge do apego e da ilusão de um eu separado e permanente. Nós nos apegamos às coisas, às pessoas, às ideias, e quando elas mudam, porque tudo muda, você sabe, né? A gente sofre. Nós também nos apegamos à ideia de que temos que ser perfeitos, que temos que ter tudo sob controle, e quando a vida, sendo vida, nos mostra que não é bem assim, nós nos frustramos. Que drama! E no fim, a verdadeira sabedoria e a verdadeira satisfação não está em controlar o mundo externo. Porque, vamos combinar, isso é impraticável, mas em controlar a nossa mente, em transcender esse eu ilusório que nos aprisiona, ao qual nós estamos agarrados com unhas e dentes. O estoicismo, mais uma vez, caminha de mãos dadas com o budismo nesse ponto. Epíteto, um grande estoico, ensinou a focar no que está sob nosso controle, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas reações, e a aceitar o que não está sob nosso controle. O trânsito, o clima, a torradeira que queima o pão, o coleguinha, o parceiro. A frustração e o sofrimento vêm quando nós tentamos controlar o incontrolável, mas nós devemos abraçar o presente, com todas as suas complexidades e imperfeições, porque, na verdade, é ali, na bagunça do dia a dia, que a vida pulsa de verdade. É ali que a gente tem a chance de praticar o desapego, de soltar as expectativas e de encontrar a alegria na simplicidade. Viver com sentido e morrer com alegria e leveza é como tecer uma tapeçaria com os fios que a vida te dá. Não precisa ser perfeito, mas cheio de coração basta. Bora com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, pegue um caderno ou o seu bloco de notas e vamos iniciar um inventário do propósito. Anote 3 momentos recentes que te fizeram genuinamente sentir conectado. Pode ser um papo olho no olho com um amigo, aquele papo honesto, sabe? Que ambos foram vulneráveis e honestos e acolhedores. Pode ter sido também quando o seu coração ficou cheio de alegria porque você ajudou alguém, ou quando você curtiu um pôr do sol com alguém especial. Eu anotei quando ri sozinha, quando me peguei dançando uma música brega na cozinha. Pergunte o que esses momentos dizem sobre meu propósito. E depois, como posso cultivar mais disso? Essa prática te ajuda a ver que o sentido está nas ações que refletem bondade e presença, construindo um caminho para a sua paz interior. E se você, assim como eu, se pegar anotando, a assistir a mais uma série na Netflix, maratonando, tá tudo bem. Às vezes, o propósito é só relaxar e recarregar as energias, tá? Sem julgamento, monges de sofá. Agora
Bora fazer uma prática rapidinho juntos? Sente-se, se você puder, e deixe os seus olhos semiabertos, olhando fixo para um ponto na parede. Respire fundo 3 vezes. Agora, traga à mente uma situação que te preocupa. Talvez um prazo apertado, ou pode ser também o medo de algo acabar. Veja como o seu corpo responde a esse pensamento. Observe onde isso se manifesta no corpo, sem julgar. O seu senho está franzido? Sua mandíbula está contraída? Como estão seus ombros? Relaxe e observe. Continue respirando, sem julgar, sem se identificar com essa sensação. Seja um observador agora. Agora, visualize-se como uma onda no oceano. Imagine que você é parte de algo maior, sempre em movimento. Diga mentalmente: eu sou parte de tudo, e abraço o agora com alegria. Enquanto você inspira e expira, imagine uma luz brilhante bem no seu coração e sinta ela se expandir por todo o seu corpo. Agora, imagine que essa luz ultrapassa as barreiras da sua pele e que ela toca todos à sua volta. Sua casa, a sua vizinhança, o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Agora, quando quiser, abra os olhos e leve essa sensação de interconexão para o seu dia. Gange cha yamune chaiva. Ouvintes, essas práticas não são só exercícios para preencher o tempo. Elas são ferramentas para reescrever o nosso roteiro de vida.
O primeiro exercício, o inventário do propósito, é como um GPS interno que nos ajuda a recalcular a rota quando nós nos sentimos um pouquinho perdidos, sabe? E não se trata de encontrar um propósito grandioso que vai mudar o mundo, embora isso possa ser incrível, mas é sobre reconhecer os pequenos momentos em que nos sentimos alinhados, em que a gente sente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. É como quando nós encontramos aquela chave que sumiu. Uma pequena vitória que faz o dia todo valer a pena. E se o seu propósito for assistir mais Netflix, que seja com atenção plena, saboreando cada episódio, sem culpa. Porque até no ócio a gente pode sim encontrar sentido. E a nossa meditação juntos, ela nos lembra que não somos ilhas, mas parte de um vasto oceano de existência. A preocupação, o medo do fim, a ansiedade com o futuro, tudo isso vem da ilusão de separação. Quando nós nos vemos como uma onda, a gente entende que não há um começo ou um fim para a onda, apenas o oceano que se manifesta de diferentes formas. Thich Nhat Hanh, com a sua simplicidade profunda, ele diz que não há nascimento, não há morte. É tudo um fluxo contínuo. A gente não morre, a gente se transforma, como a nuvem que vira chuva. Essa compreensão, ela pode nos libertar do medo e nos permite abraçar o agora com alegria, mesmo que o agora seja um prazo apertado ou uma torradeira rebelde. O Buda disse que a mente é tudo, que o que você pensa, você se torna. E a neurociência moderna confirma essa sabedoria milenar. Nossos pensamentos e práticas meditativas literalmente remodelam nosso cérebro. Fortalece circuitos neurais associados à felicidade, à compaixão, à resiliência, por exemplo. Quando nós praticamos a interconexão, nós não estamos apenas filosofando. Nós estamos treinando o nosso cérebro para perceber a realidade de forma mais ampla e compassiva. É como se nós estivéssemos fazendo musculação para a alma, ouvintes. Bem, monges de sofá, viver com propósito não é apenas sobre o agora, mas também sobre como preparamos o terreno para o nosso futuro e para a nossa passagem. Uma vida com sentido é uma vida que não teme a morte. Não é que nós viramos super-heróis imunes ao medo. É sobre entender que a morte é um processo natural, como a folha que cai da árvore para nutrir o solo. É a certeza de que vivemos bem, que plantamos boas sementes, que deixamos um legado de bondade e de sabedoria. O Shagdu Tulku Rinpoche dizia que, abre aspas, quando vivemos com sabedoria e bondade, a morte se torna uma passagem natural, não um fim a temer, fecha aspas. Ou seja, não é um fim abrupto, mas uma transição suave, como adormecer e acordar em um novo dia. Essa visão pode nos libertar da angústia e nos permitir abraçar a vida com mais plenitude. Queridos ouvintes, não é sobre ser perfeito, mas sobre estar presente.
não é sobre evitar os problemas, mas sobre enfrentá-los com sabedoria e bom humor. Porque, no final das contas, nós não levamos nada dessa vida, a não ser as sementes do que plantamos. E se a gente plantou sementes de propósito, de bondade, de alegria, a nossa passagem seguramente será leve e o nosso legado será eterno. Então, que tal um desafio? Hoje, faça uma pequena ação com um propósito. Talvez escrever uma mensagem gentil para alguém, fazer um elogio sincero e inesperado, ou dar a passagem para alguém, quem sabe. Isso é a prática diária da sabedoria. É no gesto simples e atencioso, é na palavra gentil, é na atenção plena a uma conversa que a gente constrói um propósito que ecoa para além da nossa existência individual. É como quando nós organizamos uma festa para reunir todos que amamos. Não é só sobre o momento de celebrar, mas sobre o carinho de planejar, sobre a expectativa que se cria e sobre a felicidade de ver todos reunidos. O propósito está em cada detalhe, em cada sorriso. Antes de partir, eu quero compartilhar com vocês um poema do mestre Thich Nhat Hanh, que eu acho que ilustra de forma belíssima o que nós vimos hoje. Este corpo não sou eu. Eu não sou limitado por este organismo. Eu sou a vida sem limites. Eu nunca nasci. Eu nunca morri. Olhe para o mar e o céu cheio de estrelas, manifestações da minha mente, verdade maravilhosa. Desde antes dos tempos, eu sou livre. O nascimento e a morte são apenas portas pelas quais passamos, limiares sagrados no nosso caminho. Nascimento e morte são um jogo de esconde-esconde, então ria comigo, segura minha mão, vamos dizer adeus, despedir-se, reunir-se novamente em breve. Nós nos encontramos hoje, nós vamos nos encontrar novamente amanhã, nós vamos nos encontrar na fonte a cada momento. Nós nos encontramos uns aos outros em todas as formas de vida. Thich Nhat Hanh. E assim, monges de sofá, nós chegamos ao fim de mais uma jornada no nosso sofá. Hoje nós exploramos como viver com propósito e morrer com alegria e leveza não são conceitos abstratos, mas práticas concretas que transformam o nosso dia a dia. Nós lembramos que o sentido da vida não está nas conquistas externas, mas no cultivo de uma mente em paz, ancorada na sabedoria, na ética e na compaixão. Nós também vimos que a morte, longe de ser um fim assustador, é uma passagem natural quando nós vivemos com propósito. E que os tropeços da vida, desde a torradeira rebelde até a planta que insiste em morrer, são oportunidades de praticar o desapego e de encontrar alegria na imperfeição. Eu espero que as práticas de hoje sejam sementes plantadas no jardim da sua consciência. E lembrem-se, não precisamos ser perfeitos, apenas presentes. Não precisamos controlar tudo, apenas escolher as nossas respostas com sabedoria. Até eu, Julie, que já briguei com uma torradeira, prometo tentar. Compartilhe comigo nos comentários como foi. Eu quero muito saber como vocês estão iluminando seus dias. Aproveite para curtir o episódio, se você gostou. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Até semana que vem. Que os seus dias sejam cheios de sentido e propósito e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a
todos os seres.